E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos ver dois conteúdos de uma vezada só, tá? São dois conteúdos bem tranquilinhos, equações fracionárias e equações biquadradas, tá bom? Então vamos lá, olha só, o que são as equações fracionárias, galera? São equações onde a gente vai ter frações, tá? Mas a gente tem que ter variável no denominador de uma delas, pelo menos, tá bom? Então, se, por exemplo, tem uma equação aonde tem fração, mas não tem nenhuma variável, né, nenhuma incógnita, nenhuma letrinha no denominador, isso não é equação fracionária. Agora, se tiver uma incógnita no denominador, tá? Aí é uma equação fracionária, tá bom? Para a gente resolver uma equação fracionária, a gente tem que primeiro determinar qual que é o conjunto universo dessa fração, dessa equação fracionária. Como que a gente faz isso, galera? Bem simples, olha só. O conjunto universo é aquele conjunto dos valores possíveis, tá? Que ela pode ter. Não são os valores que ela vai ter. É o valor o conjunto dos valores possíveis. E a gente sabe que em uma fração a gente nunca pode ter zero no denominador, tá? Então, para a gente descobrir qual é o conjunto universo, a gente tem que ver quais valores o x pode assumir. E aí, quando a gente for fazer isso, a gente vai sempre fazer uma inequação aqui, pegando o denominador e diferenciando ele de zero, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o meu denominador valendo x, né, uma incógnita, somente em uma das frações, aqui. Então, aqui ele tem que ser diferente de zero. Então, vou escrever isso. X tem que ser diferente de zero. Pronto, minha equação já está resolvida, não tem como fazer mais nada aqui, tá? Então, eu sei que meu conjunto universo ele vai ser os racionais, todos os números, x pode ser qualquer número, menos quem? Menos o zero. Aí eu coloco o zero entre chaves. Ok? Então esse é o meu conjunto universo. O x pode ser qualquer valor que existe, menos 1, menos 10, menos 30, menos o zero. O x vai ter esse valor? Menos 10, menos... Não, ele vai ter um valor que eu não calculei ainda, mas ele pode assumir qualquer valor. Tá? O único que ele não pode é o zero. Ok? Olha esse exemplo aqui, o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem incógnita em duas frações, né? No denominador. O numerador não interessa para a gente, não. Né? Porque aqui embaixo não pode ser zero. Então, essa parte aqui não pode ser zero e essa parte aqui não pode ser zero. Como que eu vou escrever isso? Matematicamente escrevendo isso, o x tem que ser diferente de zero aqui, né? Por causa desse cara aqui. Ok? E por causa desse cara aqui, o x mais 2 tem que ser diferente de zero, né? Essa conta não pode dar zero, porque senão fica zero no denominador e a gente não pode dividir por zero nunca, né? Tá vendo? Aqui dá para resolver mais um pouquinho. Então, eu vou passar esse mais 2 para o outro lado. Ele vai passar como menos 2. Então, meu x é diferente de menos 2. Pronto, então já descobri quais são os dois valores que o x, nesse caso aqui, não podem ter. Tá? Então, o x tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de menos 2. Então, o meu conjunto universo vai ser os reais, tá? Pode ser qualquer valor, menos quem? O menos 2 e o zero. Ok? Deu para entender como a gente acha o conjunto universo? E por que é importante a gente achar esse conjunto universo, galera? Porque quando a gente for resolver a equação, tá? Uma equação fracionária, a gente vai achar o valor do x. Aí a gente tem que ver se esse valor do x pode, né? Vamos supor que eu faça a conta aqui, né? E meu x dê 2, menos 2, por exemplo, né? Faço a conta aqui, a gente vai ver como é que faz e descobre que o x vale menos 2. Qual que seria a solução? Seria a solução vazia. Porque, por exemplo, meu universo está dizendo que o x não pode ser menos 2. Então, esse cara não ia poder entrar na jogada, tá? Ah, resolvo isso aqui cair numa equação de segundo grau, dá 5 e 0 a resposta. Então, minha resposta vai ser só o 5, porque o 0 não pode, porque senão o 0 vai zerar essa fraçãozinha aqui. Tá? E não pode ter 0 no denominador. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida é só mandar durante as aulas, tá bom? E como a gente resolve uma equação fracionária, galera? Muito simples. Nós vamos tirar a MMC, tá? Na equação. E depois que a gente tirar a MMC, a gente vai resolver normalmente. Então, olha só, um exemplo aqui. Eu tenho 1 sobre x mais 1 sobre 2 igual a 5 sextos. Então, primeiro, vamos ver qual o valor que o x não pode ter, né? Nesse caso aqui,
só tem x nessa fração, então essa parte que não pode ser igual a zero tem que ser diferente de zero, logo x é diferente de zero. Então, se eu calcular esse valor e x der zero, não tem solução para essa equação aqui, a solução é vazia. Para resolver isso daqui, vou tirar MMC. Tiro MMC entre todo mundo, tá, galera? Dos dois lados da equação. O MMC entre x, 2 e 6 é 6x, né? Lembra como tira MMC de número com letra? A gente coloca todo mundo, né? Lembra, no mesmo lugar e divide primeiro por número, depois por letra. Então, aqui vai dar 1, 3 e x. Depois por 3, 1, 1 e x. Depois por x, 1, 1 e 1. Nós vimos isso no oitavo ano. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x, tá bom? Quando tem polinômio é um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse vai ser o meu novo denominador. Então, eu coloco 6x aqui embaixo, aqui e aqui. Se eu mexer no denominador, eu tenho que mexer no numerador. 6x dividido por x vai dar 6, tá? Cuidado, x corta com x, sobra 6. 6 vezes 1, 6. 6x dividido por 2 vai dar 3x. 3x vezes 1, 3x. 6x dividido por 6 vai dar só x, né? 1x. X vezes 5, 5x. Então, cuidado, tá, galera? Que vocês geralmente erram isso daqui, ó. 6x dividido por x não é 6. Não, desculpa. 6x dividido por x não é 6x, é 6, tá? O x corta com x. 6x dividido por 2 não é 3, é 3x. Aqui não cortou nenhum x, não, tá? Aí o que a gente vai fazer, galera, quando a gente chega nisso daqui? Numa equação, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro, que não muda a minha resposta. Então, eu posso cortar os denominadores. Porque fazendo isso de um lado e do outro, a resposta vai ser a mesma. Mas lembra, a gente só pode cortar denominadores quando eles forem iguais em uma equação, tá bom? Aí vai ficar 6 mais 3x igual a 5. Passo 3x para lá, vai passar subtraindo. 6 igual a 2x, 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2. Nosso x dá 3. Esse 3 aqui viola a condição que a gente tinha imposto? Não, tá vendo? O x ele só não pode ser igual a zero. Como ele dá igual a 3, tá aí minha resposta. Então, x igual a 3 mesmo, tá? Agora, se desse um número que ele não poderia, aí minha solução seria vazia. Ok? Vamos para o próximo. Olha só o segundo exemplo. Eu tenho x menos 3 sobre x mais 3 igual a 3 quintos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, ver o conjunto universo. Então, ó, aqui onde tem a letra no denominador, numerador não interessa, só denominador. Eu tenho que fazer esse cara diferente de zero. Aqui é 5, 5 é 5 mesmo, né? Mas onde tem a letra eu vou ter que fazer que x mais 3 é diferente de zero. Então, x mais 3, diferente de zero. Passo o 3 para lá, nosso x tem que ser diferente de menos 3. Tá? Então, pode ser qualquer valor o x, menos o menos 3. Beleza, vamos começar. Vou tirar MMC entre esses dois caras. MMC entre monômio, né, e polinômio é só multiplicar um pelo outro. Né? Então, é 5 vezes x mais 3, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes x mais 3 aqui embaixo e 5 vezes x mais 3 aqui embaixo. Não faz a multiplicação, porque a gente vai cortar esses caras, né, na próxima linha. Então, não faz sentido fazer a multiplicação. Divide o novo pelo velho e multiplica em cima. Então, ó, 5 vezes x mais 3 dividido por x mais 3 vai dar 5. 5 vezes x menos 3, ele deixou indicado aqui como 5 vezes x menos 3. 5 que multiplica x mais 3 dividido por 5 vai dar x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 vezes 3. Está indicadinho aqui, tá bom? Cortei os denominadores, né? Porque tudo que tem de um lado tem do outro, eu posso cortar. E aí vai ficar 5 que multiplica x menos 3 igual a x mais 3 vezes 3. Distributiva, né? A gente está multiplicando polinômio por monômio. 5 vezes 5 vezes x, 5x, desculpa. 5 vezes menos 3, menos 15. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Né? É uma equação de primeiro grau, tá vendo? Não tem nada de ninguém levado ao quadrado. Então, é aquela regrinha simples. Tudo que tem x de um lado que não tem do outro. Vou trazer o 3x para cá como menos 3x e o menos 15 para cá como mais 15. Vai ficar 2x igual a 24. X igual a 24 sobre 2. X igual a 12. Está aqui a nossa solução. Tá? Essa solução pode? Pode. Só não pode ser menos 3. Então, essa é a nossa respostinha final mesmo. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Olha só um outro exemplo um pouquinho mais complexo. Tá? Nós temos essa equação aqui.
Então, a gente tem x sobre x menos 2 igual a 3 sobre x mais 2, mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. Então, ó, eu tenho que ver primeiro qual que é o meu conjunto universo. Quem o x não pode ser. Ele já colocou aqui para mim, mas vamos ver isso. Então, eu vou resolver aqui, né, aqui em cima. Então, x menos 2 tem que ser diferente de 0. Aí, ó, o menos 2 passa para lá como mais 2. X tem que ser diferente de 2. Então, a gente já sabe que o x não pode dar 2 de jeito nenhum. Agora, com x mais 2. O x mais 2 também tem que ser diferente de 0. Tá? Passo o 2 para lá, vai passar negativo. Então, o x tem que ser diferente de menos 2. Agora, com x ao quadrado menos 4. O x ao quadrado menos 4 também não pode dar 0, né? Porque embaixo não pode ser 0 nunca. Passo o menos 4 para lá, vai passar positivo. X ao quadrado vai ser diferente de 4. X vai ser diferente de mais ou menos 2. Lembra que quando a gente está falando de equação, né? Quando eu tiro a raiz quadrada de um número positivo e negativo. Que a gente já tinha até achado aqui, tá vendo? Então, o x não pode ser nem 2 positivo e nem 2 negativo, tá? Senão ele zera algum desses caras aqui e não pode ter zero embaixo no denominador, tá? Beleza. Então, o próximo passo é tirar MMC. Como que a gente tira MMC entre polinômios? Lembra, tem que fatorar os polinômios primeiro. Esse cara não dá para fatorar, esse cara não dá para fatorar, e esse cara fatorando, a gente tem uma diferença de 2 quadrados. Isso vai dar o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Lembra, tira a raiz desse, fica x, tira a raiz desse, que é 2. Então, vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Tá beleza? Aí lembra o que é o MMC polinômio? A gente pega todo mundo. Então a gente tem aqui x menos 2, x mais 2, x menos 2 e x menos 2. X mais 2 e x menos 2. Então vai pegar x mais 2 e x menos 2. Esse é o nosso MMC, tá? Se o cara aparece mais de uma vez, não repete ele não, né? Tá bom? Ó, lembra que esse cara aqui é x mais 2 vezes x menos 2. Tá bom? Então, né, eu pego todo mundo, x mais 2 vezes x menos 2 é o nosso MMC. Tá? Então, divido agora o novo denominador pelo velho, o resultado eu multiplico em cima. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2 vai dar x mais 2, né? Vai cortar o x menos 2 com x menos 2. Ok? X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x mais 2 vai dar x menos 2 vezes 3. Então, ok. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x mais 2 vezes x menos 2, né, que isso daqui é a mesma coisa, vai dar 1. 1 vezes x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Então, aqui, ó, vou fazer a distributiva. Aqui ele já fez, né, galera? Porque aqui era 3 vezes x menos 2, né, quando eu dividi o novo pelo velho. Só que ele já colocou a resposta aqui, tá bom? 3x menos 6. E aqui, né, vezes 1, ele já fez a continha. Tá? Em uns ele já fez a conta, em outro ele não fez, né? Ele tinha que ter feito tudo igual. Mas acho que deu para entender, não deu? Tá? Então, ó, corto os denominadores, porque tudo, né, que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Aí eu vou fazer a continha. X vezes x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x. 3x menos 6 mais o x ao quadrado mais 1. Tá? Parece ser uma equação de segundo grau, mas não é. Porque quando eu começar a passar essa galera para o lado de lá, o x ao quadrado vai cortar com x ao quadrado. Tá vendo? Esse é positivo, esse também. Quando ele passar vai ficar negativo, aí vai cortar. Então, se não tem cara ao quadrado, não é equação de segundo grau, não tem que fazer Bhaskara. Tá? Virando uma equação do primeiro grau, então tudo que tem x de um lado que não tem do outro vai ficar menos x igual a menos 5. Nosso x vale 5. Esse x ele não fere nossa condição de existência, né? Ó. Ele não pode ser nem 2 nem menos 2. Ele é 5, não tem problema nenhum, então essa é a nossa resposta mesmo. Tá bom? Espero que tenha dado para entender aí, galera, as equações fracionárias, tá? Vamos para as equações biquadradas. O que são equações biquadradas, galera? A equação biquadrada é a equação que é escrita dessa forma aqui. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Ela é uma equação de quarto grau que a gente diz incompleta, porque ela não tem x ao cubo e nem x, tá? Então é ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Onde a, b e c são números, tá?
Exemplos aqui, ó. Y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9, tá vendo? Em vez de usar o x, ele usou o y aqui, não tem problema nenhum. O a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 9, tá? Aqui, o a vale 4, o b vale menos 17 e o c vale 4. Aqui, o a vale 16, o b vale menos 40 e o c vale 9, tá? Tudo são equações biquadradas. Lembrando que, como é uma equação de segundo grau, aqui ela tem que ser sempre igual a zero. Então, se tiver uma galera do outro lado, tem que passar esses caras para cá, né, e escrever na ordem bonitinha para ficar fácil de a gente entender. Tá? Então, isso é uma equação biquadrada. Por que ela tem esse nome, galera? Olha só, porque para a gente resolver esse cara, a gente vai ter que fazer uma equação de segundo grau 2 vezes. A gente não sabe resolver essa equação do quarto grau ainda, a gente não aprendeu isso. Mas a gente sabe resolver a equação do segundo grau. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar uma letra que está ao quadrado, mudar ela para uma letra que esteja normal. Como assim? Olha só. Vamos supor, a gente sempre vai fazer isso, tá? Eu vou substituir o x ao quadrado por y, tá vendo? Aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, vai cair numa equação do segundo grau, olha só. Concordam comigo que x à quarta é x ao quadrado, né? Multiplica os expoentes, ó, vai dar x à quarta. Então, eu só vou escrever dessa forma aqui. X ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. E aí, qual é a nossa sacada? No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar y. Então, vai ficar y, ó, x ao quadrado é y ao quadrado, o quadradinho que está aqui fora, menos 5y, né, que seria o x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Pô, isso daqui a gente sabe resolver, uma equação de segundo grau, né? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, o nosso b vale menos 5, o a vale 1 e o c vale 4, então vai ficar 25 menos 16, o nosso delta aí vai dar 9, tá beleza? O y menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar y, né? Cuidado que não é x, né? A letra que a gente está usando aqui é o y, tá bom? Então vai ficar menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes 1, né? E a gente vai achar o y' e o y duas linhas, né? Somando, o y' dá 4, subtraindo o y' do y duas linhas, desculpa, dá 1. Só que isso não é resposta, porque ó, eu não tenho nenhum y aqui. O que eu quero saber é o valor do x. Mas lembra, o x ao quadrado vale y. Então, o x ao quadrado é igual a 4 e o x ao quadrado é igual a 1. Então, ó, x ao quadrado tem que ser 4, né, que é o y, e x ao quadrado tem que ser 1, que é o y também. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha, x ao quadrado é igual a 4, tiro a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos 2. Lembra disso, né, galera? Sempre dois valores, tá? Então, e aqui, x ao quadrado igual a 1, tiro a raiz quadrada, mais ou menos 1. Então, esses são os 4 valores que o x vai poder ter. Menos 2, menos 1, 1 e 2, né, na ordem crescente aí, tá bom? Então, é assim que a gente resolve uma equação biquadrada. Bora lá, então. Olha só, galera. Outro exemplo de exercício. Calcule as raízes da seguinte equação. 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a zero. Então, ó, é uma equação biquadrada, tá? Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é substituir x ao quadrado por y, tá? Então, ó, 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a zero. Lembra que x ao quadrado vai ser y. 4x ao quadrado é a mesma coisa do que 4x... Esse parênteses aqui está no lugar errado, tá bom? Tem que ser assim, né? Senão o quadrado vale para o 4, tá? 4x ao quadrado, correto? Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar o y, né? Então, vai ficar y ao quadrado por causa desse cara aqui fora. Menos 9y, né, que está no lugar do x ao quadrado, mais 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, isso a gente sabe resolver. Ou por Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso b é menos 9, né? O a vale 4 e o c vale 2. Então, vai ficar menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 2, 81 menos 32, nosso delta dá 49.
Então, o y, né? Lembra que a gente está calculando essa equação aqui, tá? Então, é y, não é x. Vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ficar menos menos 9 mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o 4. Tá? Resolvendo, ó, menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 49 é 7. 2 vezes 4, 8. Então, y'. 9 mais 7, 16. Dividido por 8, 2. 9 menos 7 vai dar 2 sobre 8. Vou simplificar, vai dar 1 quarto. Mas lembra, não é o que a gente quer. Eu calculei o valor do y. E aqui não tem y nenhum, eu quero o valor do x. Aí a gente vai transformar de volta agora. Lembra, o y ele vale 2. E ao mesmo tempo, o y ele é o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vale 2. Quando eu tirar a raiz quadrada, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2. Não tem como a gente resolver essa raiz quadrada, deixa indicado como raiz quadrada. Só lembra, galera, pelo amor de Deus, do mais e do menos, tá bom? O y duas linhas é 1 quarto. E o y duas linhas ele é o x ao quadrado, né? Então, o y duas linhas vai ser, o x ao quadrado vai ser igual a 1 quarto. Tiro a raiz quadrada, tá? Então vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto, e a raiz quadrada de 1 quarto é mais ou menos 1 meio. Então, não esqueçam do sinal, né? Lembra, a gente tira a raiz em cima e embaixo. A raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, e o mais ou menos aí para indicar, né, que isso daqui é uma equação. Então, esse cara vai ter 4 valores, né? Mais raiz de 2 menos raiz de 2, e mais meio menos 1 meio, ok? Olha outro exemplo, galera. Ó. Dada a equação x à quarta mais 4x ao quadrado menos 45 igual a zero, podemos afirmar que... Então, tal equação possui 4 raízes reais, duas suas raízes são números racionais, e aí vai. A soma das raízes é menos 4, o produto das raízes reais é igual a menos 5, o produto das raízes reais é igual a menos 45. Então, vamos mostrar quem são as raízes e ver qual alternativa está correta, tá? Então, primeira coisa, moçada, é transformar o x ao quadrado em y, né? Então lembra que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado, né? Aqui ele botou como x ao quadrado vezes x ao quadrado, tanto faz, né? O x ao quadrado vai valer y, então a gente vai ficar aqui no lugar de x ao quadrado, y ao quadrado. O 4x ao quadrado vai virar 4y, menos 45 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, desculpa, isso a gente sabe resolver. Então, vamos lá, deltinha neles. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b vale 4, né? Nosso a vale 1, nosso c vale menos 45. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 45. Isso aqui vai ficar 16 mais 180. Nosso delta é 196. Tá? Vamos calcular o y, né? A gente está calculando essa equação, não é x. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos o 4 mais ou menos raiz quadrada de 196 sobre 2 vezes o 1, que é o nosso a. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos 14 sobre 2. Então, vamos lá, somando. Menos 4 mais 14 vai dar 10, dividido por 2, 5, nosso y'. Subtraindo, menos 4 menos 14 vai dar menos 18, dividido por 2, menos 9. Tá? E aí, cuidado que não é a nossa resposta final, né? Tá vendo? Cuidado se a gente for bobo, a gente, ó, acha que o produto dá menos 45. Mas isso aqui não são as raízes dessa equação, são as raízes dessa. E eu quero dessa daqui. Agora vamos destransformar isso para x, né? A gente sabe que o x ao quadrado é y, então x ao quadrado vai ser igual a 5. O x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 5. Não tem como resolver, tá? Vai dar um número quebrado e deixa como indicado como raiz. Então, ó, para aqui e cuidado com mais e menos, hein? O x ao quadrado tem que ser igual ao y duas linhas também, né? Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 9, né? Que é o nosso y duas linhas. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Só que não existe raiz quadrada de número negativo, tá vendo? Então, ó, isso daqui não existe, tá? Então, essa raiz ela não é real, a gente não sabe resolver raiz quadrada de número negativo ainda. Isso é um número que a gente não trabalha, tá? Então, na verdade, esse cara vai ter apenas duas raízes reais, né? Que seria a letra B, ó. Duas suas raízes são números racionais, que são números reais, beleza? Aqui, nada disso, tá bom? Ou não, peraí. Opa, quase que eu caio na pegadinha aqui. Não é reais, não, são racionais.
E raiz de 5 não é um número racional, é um número irracional, lembra? Que é aqueles números que têm infinitas casas decimais sem repetição. Então não é letra B, não. Ó, a letra A tá errada, porque tá falando 4 raízes reais, só tem duas, que são essas daqui. O mais raiz de 5 menos raiz de 5. Letra B tá errada, tá? Porque duas suas raízes são números racionais. Não, são números reais, tá? Esses aqui são números irracionais que são reais também. A soma das suas raízes reais é igual a menos 4. Então, estou falando que mais raiz de 5 com menos raiz de 5 dá 4. Menos 4. Não, dá 0. O produto de suas raízes reais é igual a menos 5. Opa, aqui, ó. Se eu fizer mais raiz de 5, né? Opa. Vezes menos raiz de... Caraca, tá falhando. Raiz de 5. Então, parênteses, né? Claro. Vai ficar, ó, positivo com negativo, negativo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então, menos 5 aí, nossa respostinha é letra D, tá bom? Cuidado que quase que eu caio na pegadinha que eu botei para vocês, né? Moçada, é isso, tá? Espero que tenha dado para entender, tá bom? Tem uns memezinhos aí para vocês terríveis, né? Só para descontrair, tá? Ele é o Bhaskara, ah, moleque. E já tem exercíciozinho para vocês aí no nosso Google Classroom, tá? Lembra que nossos exercícios agora não são mais para quarta-feira, eles são para segunda-feira, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem nos horários das aulas que vocês têm comigo, ok? Fiquem com Deus, se cuidem, tchau, tchau.